Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 17 de fevereiro, mais uma segunda-feira, iniciando também mais uma semana e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere aí deixar o seu like, porque ajuda muito o meu trabalho aqui desse lado, beleza? E para quem quiser, meu Instagram aí também fico sempre à disposição de vocês por lá. Show de bola, pessoal? Segunda-feira animada, né? Teve aí boas movimentações. O vídeo do final de semana, né? Que foi o vídeo de sábado, acabou trazendo bastante contextos técnicos interessantes que já deu para a gente ver a maioria não, mas alguns deles sendo acionados já nessa segunda-feira, inclusive andando bem. Beleza? Então, voltando aqui, o Ibovespa hoje um dia mais tranquilo, um volume baixo, né? De novo, a gente vê aí ações subindo legal hoje no nosso índice Ibovespa, mas a gente não vê uma movimentação tão expressiva no Ibov, no índice específico do Ibov. Por quê? De novo, os papéis que têm bastante relevância dentro do Ibovespa, que tem mais peso, hoje, apesar de ser um dia positivo, foram ativos que não performaram muito bem. Então a gente tem Petrobras, que tem bastante peso no índice, subindo aí 0,95 até o momento. Tem Vale, que também tem bastante peso no nosso índice, caindo 0,30. E aí tem os bancões também com uma volatilidade mais contida. Né? A gente tem Banco do Brasil 2% positivo, Itaú 0,70 positivo e Bradesco 0,40 positivo. Tá? Então, os ativos que mais têm peso no nosso Ibovespa não foram papéis que se desenvolveram no dia de hoje. Por isso, apesar da alta no Ibovespa, a gente vê um movimento meio xoxo, né? Mas enfim, chega lá naquele ponto de resistência que eu já venho comentando com vocês, que é um ponto que deve ser levado em consideração, que é essa região de 129.600 aos 131 mil pontos, tá? Que é uma zona aqui de resistência, vou repetir aqui rapidinho, que é uma região aqui para trás, olha, que é uma zona, um número de força muito importante para o Ibovespa todas as vezes que o preço atingiu essa região. Tá? Então a gente tem diversas reações de preço, seja como resistência, seja como suporte, nessa mesma faixa de negociação. Ok? Então é um ponto que deve ser levado em consideração, mas a gente chega para brigar ali com mais força compradora, um pivô de alta, não é um pivô esticado, então tem fôlego para tentar romper e se consolidar acima ali dos 131 mil pontos. Beleza? Mas nada de interessante ainda, nada brusco nesse início de semana. O dólar também segue para baixo, segue brigando lá na zona de suporte, tendência de baixa no curto prazo permanece. Próxima região de suporte, 5.680. Tá? Por enquanto, nada demais. Lá fora, pessoal, feriado nos mercados, então vamos direto para as criptos. Tá? Vou dar uma olhada aqui no ouro também, ouro e prata, né? O ouro já demonstra uma certa fraqueza na tentativa de dar sequência na movimentação de alta, dado que vem de um movimento muito esticado, né? Então, é super normal, super saudável, inclusive, para o movimento que a gente tenha uma correção, seja ela dar uma lateralizada ou aquela congestionada um pouco mais para baixo, em direção média móvel de 20, em direção média móvel de 50 aqui também, ok? Mas o cenário mais provável, por enquanto, é ficar aqui consolidando em direção aqui à média móvel de 20, beleza? Subiu forte, né? O próximo alvo lá em cima, 2.970. A prata segue apontando para cima, né? Deu compra de correção aqui embaixo, se a gente coloca as médias. E o pivô ela chegou a acionar, mas não confirmou, porque ela viola o topo, mas não fecha acima, então isso não confirma um pivô de alta, mas sim ela violou, tá? Precisa acionar o pivô de alta, fechar ali acima da região dos 32,60. 32,60 e confirma o pivô de alta, abre espaço para buscar os 34, 35 dólares, tá? Movimento bem bonito, inclusive, do ouro. As criptos não mudou absolutamente nada, segue processo de correção, temos aí Bitcoin totalmente lateral, tem suporte nos 90 mil dólares e resistência lá na faixa dos 108. O Ethereum tentou dar uma reagida no dia de hoje, mas até o momento é cedo ainda para a gente falar, mas devolve boa parte dessa alta. Né, o mercado fecha até 21 horas da noite, tem que ver como é que vai ser feito o fechamento. Mas sigo aí acreditando que é uma zona aqui muito compradora para o Ethereum, tá? Zona aqui de importante zona de demanda para o preço de Ethereum, apesar da tendência de baixa ainda permanecer, tendência de curto prazo, perdão, ainda permanecer de baixa, tá? E aí, aquilo, né, pessoal?
o restante das altcoins tudo seguem aí basicamente o Ethereum e Bitcoin, né? Então, se não tem movimentação, se não tem volatilidade para um lado, dificilmente vai ter para o outro. E quando tem, ainda é mais negativo. Então, DOT também segue parado, a VAX sem novidade nenhuma. Não vou perder muito tempo aqui, porque segue lateral, não mudou nada do movimento que a gente viu semana passada, na sexta-feira. MakerDAO está um pouquinho melhor dessas altcoins, mas também nada de interessante, né? Volta a ficar interessante quando fazer um pivô de alta, começar a se consolidar acima de $1.100. Já está batendo cabeça. SNX também não tem nada ainda de interessante, ainda está bem fraca. Ondo também ainda segue parada, né, apontando um pouco mais para baixo, mas o movimento principal segue aqui dentro de um processo de correção de um canalzinho de baixa, mas dentro de uma tendência de alta, né? E para fechar, Link também, né, segue exatamente o gráfico igual de sexta-feira, né? Então a gente vê aí criptomoedas que são ativos que têm mais volatilidade. Já faz um tempo aí que também está bem travado, ou tem essa volatilidade dentro de congestão, trabalhando entre extremidades, né? Volatilidade no sentido disso aqui, ó. Então tem volatilidade próximo dessa zona de suporte, ele entrega uma volatilidade até a resistência da congestão e fica aqui preso, então não tem nada interessante para fazer. Um momento bom para quem gosta no médio prazo de algumas altcoins. São regiões aí sim interessantes para montar posição, para tomar um pouco mais de risco, sabendo o que você está fazendo, tá? Bom, voltando aqui para as ações, as duas melhores performances do dia de hoje, as duas piores performances, as duas melhores e as duas piores performances do dia de hoje, e depois a análise a pedido de vocês. Mais uma vez, tá, pessoal? Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários no vídeo de sábado também, no vídeo de sexta-feira. Então, eu fico muito grato, muito feliz em saber que sigo aqui ajudando vocês, ok? Lembrando, se você aí do outro lado gostaria de ver análise de algum ativo em específico, é só deixar aqui nos comentários que eu sempre trago análise pro dia seguinte. Show de bola? Então temos aí Mglu, setor de consumo reagindo bem, acionando aqui um pivô de alta. Bonito pivô, tá? Para quem pegou, o stop tá aqui embaixo, olha, 6,95. Um pivô alinhado com as médias, bem interessante. Movimento que abre espaço para buscar alvo lá nos 9,55. Tá? Aqui é uma linha de tendência de baixa aí de médio prazo, mas o papel começa a sugerir algo mais para cima agora de fato. Tá? Tem que tomar cuidado porque no gráfico semanal tem média móvel de 20, né, ali na região dos 8,20, mas de fato o gráfico diário acionou um pivôzinho, tá com cara de buscar algo um pouco mais para cima nos 9,65. Tá? Só não vejo a entrada agora. A entrada foi aqui no pivô, com stop no 6,90. Operação interessante. Açaí 3, meus amigos, hoje sobe 5,48. Foi um ativo que eu trouxe para vocês aqui no pivô, né? Olha, aqui no pivô, junto com. Eu não vou lembrar outro papel agora, mas a gente comentou também no mesmo setor, Carrefour. A gente comentou, né? Então teve aqui o stopzinho de 7%. Olha, o papel bate hoje aí 12%, tá? Comentei e alertado com vocês o estudo nesse pivôzinho aqui embaixo. Quem pegou a operação aqui nessa região, já é hora de fazer pelo menos uma saída parcial, né? E aí você pode usar a média móvel de 200 como um alvo final na região dos 8,70, enfim, mas já está puxando aí 12%, basicamente 2 para 1 o tamanho do risco. Não vejo mais entrada agora. Quem tem é só administrar a posição. Foi um ativo que eu trouxe aqui para vocês no pivô, tá? JBSS está fraco, tá? O papel tá feio, olha. Se perde a mínima de quinta aqui, nos 31,89, eu vejo uma venda. Tá? Vejo uma venda no papel e aí tem alvo lá nos 27,34. O que seria retornar para uma linha de tendência de alta de médio prazo. Ok? E a gente pode considerar, olha, um ombro cabeça a ombro, né? Só ajustar aqui para vocês. Ombro cabeça a ombro, né? Ó, ombro, cabeça, ombro, que já foi acionado, a gente pode considerar esse aqui o pullback, tá com cara de querer jogar para baixo. Esse é o alvo. 27,80 o alvo para JBSS. Sou vendedor sim nessa região, tá? Se perder mínima aqui, não é errado vender não, ok? Porque ele já testou média móvel de 200, assim, é ruim vender ou comprar na cara da média móvel de 200. O preço preso entre
entre média móvel de 200, entre média móvel de 20 e o contexto aqui que tem resistência e suporte nessas mesmas regiões, são zonas de armadilha, tá? Então a gente tem muita contração de volatilidade nessas regiões. Antecede movimentos direcionais, ok? E, olhando o contexto atual do papel, é mais provável que seja para baixo. Tá? Então acho interessante, 31,76, stopzinho na máxima aí de hoje, na região dos 33,83, um stop de 6%, para buscar os 27,50 lá dá 14%. Tá? Eu acho interessante sim. DBSE3 foi o que eu comentei com vocês. Quando que foi? Tinha 2 semanas, né? Foi no radar da semana retrasada, exatamente sobre venda de contratendência, olha. E a gente montou um estudo de compra, né? Isso aqui bem antes ainda, tá? Deixa eu tirar daqui para não confundir vocês. A gente comentou de trade de contratendência para trazer exatamente na onde? Aqui, olha, 37,50. Então, por enquanto, bonito movimento de contratendência, acertando aí até uma venda quando a gente tem um cenário um pouco mais positivo nessas últimas respiradas que a nossa bolsa teve. Né, eu comentei com vocês aqui, olha. Aqui que dá a possibilidade de contratendência. Se a gente olhasse o semanal, né, seria a possibilidade de voltar para cá para os 37,30. Né? Quem pegou aí se deu bem. Tinha um stopzinho de 1,5%? 1,5%, olha, 1,54%. Para buscar aqui 37,50 já daria 4%. Quem pegou acabou se dando aí, acabou se dando bem, tá? Agora já não vejo mais nada para fazer, foi só a questão do contratendência mesmo, né? Então a gente ignora esse alvo de curto prazo, que seria basicamente a gente poderia considerar isso aqui, olha. Ele perde aqui essa linha de tendência aqui também, olha. Né? Ele perde essa linha de tendência aqui. O movimento mais provável, 37,30, que seria ele voltar para esse antigo ponto de suporte que é uma região importante, diga-se de passagem, dado que foi região que existiu aí reação de preço todas as vezes que o preço testou essa região. Essa vez aqui, ó, 2 vezes de topo, aqui também marcou resistência, resistência, aqui resistência. Quando rompe, ele testa a mesma região como um suporte, então agora deve também servir como importante zona de suporte num primeiro momento, que é essa região aqui dos 37, para ser exato, 37,25. Perdeu essa região, qualquer outra região que o BBSE3 deve vir revisitar? Essa zona aqui de liquidez um pouco mais abaixo, fundo anterior, sendo mais simples, né? Que isso aí é a região aqui dos 35,95, beleza? CVCB3 agora, comentei com vocês no vídeo de sábado, pessoal, pivô, foi alertado, e tá correndo, ó. Pivô aqui, ó, bonito, ó. R$ 2, 2,01, acho que o stop nessa região do 1,80, o alvo aqui em cima 2,42, tá andando. Outra que eu queria trazer para vocês, olha, a própria Auri 3. Quem aí lembra? Dificilmente eu vejo alguém comentar do papel. Eu comentei com vocês lá no fundo, olha. Lembra que a gente montou posição? Eu fiz parcial hoje, né? Então o estudo tinha sido feito com 1.000 ações, né? Com 1.000 aqui tem 300, olha. Então eu fiz uma saída parcial com 700 ações. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Lembrando que é o simulador, tá, pessoal? Só para a gente simular os estudos que a gente faz aqui. Foi feito a redução com 700 papel e sobrou 300 de 1.000. Tá? Então eu fiz aí basicamente 65, 70% de parcial, até porque é trade de contratendência. Se o papel volta depois eu stop um pouco mais aqui para baixo, também não tenho. Agora é só ajustar a operação, né, melhor dizendo. O alvo era trazer até pelo menos média móvel aqui de 20 do gráfico semanal. Só que como hoje já subiu bem o papel, hoje ele sobe 5, chegou a estar subindo 5,5%, ele basicamente se aproximou da média móvel de 20. Ele não chegou a testar, mas eu já aproveitei para fazer a saída parcial aí, simulando se fosse exatamente uma conta real, né? Não é porque é simulador, a gente tem que fazer coisas que a gente não faria se fosse com dinheiro da vida real, então não é por conta de centavos ali que eu não iria reduzir uma posição, ok? Chegou ali na média móvel de 20, foi um ativo que eu trouxe para vocês de contratendência aqui embaixo, olha.
né? Quase um martelo invertido, não chega a ser um martelo invertido tecnicamente, zona de suporte, papel esticado, pegar esse repique para cima, uma parcial hoje aí com 11,5%, tá? Quando eu fiz a parcial estava em 11,5%. Ok? Mas a Auri 3 também aí foi interessante. Me perguntaram sobre Cirela no médio prazo. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu tirar essas médias. O ideal não é ficar médio prazo, eu não vou ficar trazendo nos vídeos de fechamento, tá, pessoal? Eu não vejo nada interessante para o papel, tá? Para quem opera médio prazo, deveria se preocupar aqui embaixo, né? Olha, assumir um pouco mais de risco aqui embaixo nessa região de suporte. Porque tinha uma região de suporte aqui embaixo, o papel dentro de uma congestão maior. Então, quem está procurando algo para médio prazo, o contexto seria olhar isso e se perguntar um pouco mais aqui embaixo, não agora que o papel vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas consecutivas de alta, tá? Então, por enquanto, não acho interessante. Se fosse olhar alguma coisa para médio prazo, deveria ser aqui embaixo, porque é a posição aqui interessante para tomar pelo menos uma parte do risco, tendo mais uma LTA de segurança aqui embaixo, né, o que acaba protegendo um pouco mais a operação, mas nesse momento eu não vejo nada que me chame atenção no papel, tá? E dificilmente vai dar compra aqui em cima, porque toda essa região aqui de resistência, tá? Não vejo muita coisa para se fazer aqui. Aí só lá em cima nos 28,13 ou se tiver uma correção um pouco mais para baixo. Mas por enquanto, sinceramente, não nada que me agrade no papel para médio prazo. DASA 3 para médio prazo. É o que eu falei. Eu, particularmente, para médio prazo, tá, pessoal? Prefiro pegar papéis que tenham os seus resultados, os seus demonstrativos ali de resultados trimestrais, semestrais, anuais, consolidados, com menos problema, já para mitigar um pouco mais de risco, tá? Então, consequentemente, acabam sendo ativos que tenham mais liquidez, já são ativos aí que estão bastante tempo também já na bolsa, tá? Para evitar o risco ali de gaps, de movimentações muito bruscas durante o médio prazo, tá? Do que eu prevejo ficar no papel no mínimo aí 3 meses, né, considerando o médio prazo. Então, mas na maioria das vezes acaba estendendo um pouco mais, né? A gente considera ali 6 meses uma operação de médio prazo para se desenvolver uma tendência, dado que você se posiciona tentando conduzir aquela tendência, extrair o máximo que ela tem para te dar. Então eu prefiro já filtrar, mitigar esse risco, selecionando ativos que tenham ali um fundamento, que tenham os resultados seus ainda consolidados ali, robustos. Não que sejam os melhores resultados, mas que, de certa maneira, vão evitar alguns tipos de problemas no meio do caminho. DASA 3, se fosse para fazer alguma coisa para médio prazo, para assumir um pouco mais de risco, eu acho que está numa região interessante, tá? Próximo de mínima histórica, a gente vê a bolsa tentando se recuperar. A gente tem aqui um padrão de fundo, né? Então tem um suporte nessa região. Ele deixou um fundo, a gente vê que esse pavio já teve demanda compradora nessa zona de suporte. Então se a gente passa aqui entre a mínima e o fechamento dessa barra aqui, olha, já começa a ter um pouco mais de defesa aqui, né? Ó. E na semana retrasada ele deixou um doji, semana passada, perdão, deixou um candle doji. Cara, então tecnicamente aqui daria uma compra até, né? Compra na máxima, stopzinho um pouco abaixo desse fundo para tentar carregar. Como a pergunta é de médio prazo, eu acho válido tomar uma posição aqui próximo, assumindo um risco, próximo da mínima histórica, para ver se o papel ganha um pouco mais de fôlego aí para cima e consegue ficar bem posicionado, né? Tem uma região de resistência que eu daria atenção que é nos 2,22, então considerando dessa região do 1,89 até lá em cima, já dão 16% e depois ver se o papel consegue romper essa linha de tendência de baixa. Por enquanto, só isso. Mas seria sim uma região interessante para montar uma zona de suporte aqui de longo prazo para tentar pegar uma correção mais para cima. Acho interessante sim. Tá? Inclusive pelo gráfico mensal a gente vê que sim, papel muito fraco, né? Tendência é vendedora. A gente está muito distante da média móvel de 9, então também é uma possibilidade é marcar a média móvel de 9 no gráfico mensal e se de fato o papel ganha essa força para cima, eu posso pensar ali na média móvel de 9 do gráfico mensal, finalizar uma operação de médio prazo, né? Se ela vai chegar ali em um mês, se ela vai chegar ali, ninguém sabe, mas se ela vai fazer esse repique da média móvel, ali da média móvel de 9 pelo gráfico mensal, eu vejo como possibilidade de alvo, tá? O que até lá em cima dá 46% de ganho, beleza? Então, trabalharia dessa maneira. EPAR 3, não vejo nada, não gosto do papel, tá? Assim, o papel não tem muita liquidez, muita volatilidade sem direção,
Não gosto, tá? Acho que a gente tem coisas mais interessantes para procurar dentro da bolsa do que esses papéis malucos, ok? Não acho interessante, tá? Acho o papel bem feio, um contexto bem complicado de fazer alguma coisa. Agora, EQTL3 eu gosto, acionou o pivô aqui, alinhado com as médias, ganha alvo para cima. Isso aqui já não é mais médio prazo, tá? Eu não lembro agora se for para médio prazo, mas enfim. Só falta uma correção, né? Porque no gráfico semanal a gente ainda não tem um pivô, tem só uma perna de alta. Então tem que ficar atento com isso também, tá, pessoal? Para ter o pivô é preciso ter um movimento de alta, uma correção e um pivô. Por enquanto a gente tem só uma perna de alta. Então complica a minha entrada aqui nessa região. O que eu preciso esperar? Uma correção. Correção interessante aqui para essa região de EQTL3 com esse contexto que temos no dia de hoje. Onde que é uma região que eu entendo interessante caso ela volte a fazer uma correção? Cara, entre as três médias aqui, acho que fica até fácil esse aqui, né? Essa região aqui, olha. Uma baita região que eu vejo como oportunidade de compra numa correção no papel, seja pelo diário, pelo semanal. Essa região aqui, olha, entre os 30 e 90 até os 30 reais. Tá? Então é toda essa região aqui, vejo como um bom ponto aí para ficar atento no papel, tanto que eu vou até marcar aqui para a gente ir acompanhando juntos, que é essa região aqui, olha. EQTL3 voltando para essa faixa de preço, eu entendo como uma ótima oportunidade, claro, dependendo de como tiver o contexto geral do mercado, mas acho uma região interessante, seria nada mais nada menos que ela fazer o pullback desse pivô pelo gráfico diário, seguida de um novo pivô depois, se de fato for para ela continuar a movimentação de alta, dando nova oportunidade para quem ainda não entrou no papel. Então eu acho uma boa, só não vejo a entrada no momento. Beleza? Outro ativo que eu queria comentar com vocês, pessoal, para não se estender aqui, mas também foi que a gente trouxe. O contexto que eu queria mostrar é sobre ABCB4, não, BMGB4. Eu comentei com vocês aqui, foi o mesmo contexto de entrada em Auri 3, deixa eu tirar essas médias, que é o contexto de correção dentro da barra. Tá? BMGB4 está dando aí já 3,63 no nosso estudo que a gente montou. A intenção é tentar carregar até o topo lá dos 4,41. Tá? Tem uma resistência aqui no meio do caminho 4,11, mas o papel aí chama bastante atenção. Mas enfim, voltando aqui. O que a gente comentou de Auri 3 lá que deu 11% hoje, olha, foi o mesmo contexto daqui. Lembra que eu comentei com vocês de BMGB4? Olha, tá interessante, deixou uma barra de ignição. Você tem duas opções. Ou você pega no pivô, mas da correção da barra. Então você pode esperar ela corrigir dentro da barra, que foi o que ela aconteceu aqui, e não comprar nessa correção, e quando ela voltar para pivotar, você pega no pivô. A compra aqui em cima, o stop sendo esse novo fundo formado. Segunda possibilidade, deixou uma barra de ignição com texto, sempre com texto interessante, você já pode deixar a ordem de compra nessas regiões aqui de retração. Tá, ó, entre 38, 50 e 618. Deixa a ordem de compra aqui, e o stop lá na mínima da barra. Então já teria acionado aqui e aí foi embora, que foi basicamente o que a gente fez. Foi o mesmo contexto ali de Auri 3, ok? Mas bem interessante que eu queria mostrar para vocês. Bom, então é isso, tá, pessoal? Eu não vou mais mostrar aqui alguns ativos, senão vai ficar muito estendido esse vídeo de hoje. A gente vai decorrendo aí durante a semana os estudos, beleza? Vou ficando por aqui, espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo. Do mais, um bom descanso aí para todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.